Olá, seja bem-vindo ao nosso 69º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Você está comigo acompanhando a leitura diária. Hoje, antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 21, iremos ler o último capítulo do Evangelho do médico Lucas, no capítulo 24, depois retornaremos a Jó, no capítulo 39 e, por fim, finalizaremos a leitura de hoje em 2 Coríntios, no capítulo 9. Aqui em Êxodo, no capítulo 21, nós vamos ler as leis acerca dos escravos que estavam sobre o domínio dos israelitas. Diz assim, Êxodo no capítulo 21. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. No 7º ano, será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá a sua liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante o juiz, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, e ele deverá permitir que ela seja resgatada, não poderá vendê-la aos estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para ser seu filho e der a ela os direitos de uma filha, se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir estas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não for feito intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tirei-o até mesmo do altar e matá-lo. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido, e o outro que se levantar e caminhar com auxílio de bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por uma completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e, como resultado, o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação do juiz. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de seu escravo ou de sua escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem e uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e se a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso e o boi matar um homem e uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a vida pagando o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou boi cair nela, o dono da cisterna terá que pagar prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto.
Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o boi do vivo quanto do animal morto. Contudo, se o boi costuma chifrar e o dono não manter preso, este terá de pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Vamos agora ao livro de Lucas, no Evangelho segundo o médico Lucas, o último capítulo dessa saga de leitura do Novo Testamento que nós iremos ler sobre o Evangelho do livro do médico Lucas. Aqui no capítulo 24 ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus, também o encontro de Jesus com dois homens no caminho de Emaús, também a aparição de Jesus aos discípulos e a sua ascensão ao céu. Diz assim, Lucas no capítulo 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram os rostos para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse. Quando ainda estava com vocês na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue às mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E aos que contaram essas coisas, os apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e ficou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu ele. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhe disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo isso? O que profetas falaram? Não deveriam o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos e diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, enquanto os dois contavam o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se a eles e disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. E ele lhe disse: Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo.
toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença dele. E eles lhe disse: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que nem em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu os envio você a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ali a abençoá-las, ele os deixou e foi elevado ao céu. E então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Vamos agora voltar a nossa leitura para o livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura hoje de Jó no capítulo 39, onde o próprio Senhor continua a responder às indagações de Jó. Diz assim: você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até que elas derem à luz? Sabe em que épocas ela tem as suas crias? Elas se agacham, dão à luz seus filhotes e as suas dores se vão. Os seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar e o leito seco de lagos salgados como a sua morada. Se ele ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentiria em servir você? Em passar a noite ao lado do coxo do seu curral? Poderá você prendê-lo com areio na vara? Na vala, irá atrás de você arando os vales? Você vai confiando nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandonará os ovos no chão e deixará que a areia os aqueça, esquecida de um pé poderá esmagá-lo, que algum animal selvagem poderá pisoteá-lo, e ela trata mal os seus filhotes como que não fosse dela, e então se importa com o trabalho que é inútil. Isso porque Deus não deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquela que cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o pescoço com a crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulho resfolegar? Esta escava com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada, aljava balança ao seu lado com a lança e dardos flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha, eia, de longe sente o cheiro de combate, e do brado de comando e grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul. É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói seu ninho. Um penhasco é sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe os seus olhos veem, e seus filhotes bebem sangue. E onde há mortos, ali ela está. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que o apóstolo Paulo ele ainda continua falando sobre a contribuição e também a generosidade, que é semeando com a generosidade. 2 Coríntios, no capítulo 9, diz assim: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos.
Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhe que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a este respeito não seja vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionarmos vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará preparada com oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer toda a graça que lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados. A justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente aos que semeia e os pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos das suas justiças. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Que a paz do Senhor alcance teu coração.